Tá na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Sindicatos em Movimento, programa feito para você, trabalhador de Nova Friburgo e região. Temos aí o apoio do Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato da Construção Civil, Sindicato dos Bancários. Tá junto com a gente aqui o Sindicato dos Químicos, CEP e o Simpro. O programa é feito para você, trazendo informações do que está acontecendo nas categorias e também o que está acontecendo na nossa cidade, no país. É importante que você esteja antenado do que está acontecendo. Temos também o nosso e-mail, é sindicatosemmovimento@gmail.com. Através desse e-mail você pode entrar em contato com a gente, né, e mandar críticas, sugestões, que isso é importante. Nosso telefone é 2522-3164 ou 2522-2266. Você pode entrar em contato pelo telefone também. Nós, antes de entrarmos no debate de hoje, eu quero passar para você o que está acontecendo nas categorias aqui de Nova Friburgo. O Sindicato dos Químicos ainda não conseguiu fechar a convenção coletiva, você trabalhador químico, porque existe uma dificuldade na negociação ali, mas já está avançando e eu acredito que na próxima semana a gente consiga aí fechar a convenção coletiva do Sindicato dos Químicos. O nível salarial ainda está muito baixo, a proposta é baixa, não foi possível fechar. Lá no Sindicato dos Têxteis também já se fechou a convenção, mas não foi homologada. Ainda está aquele processo burocrático junto ao Ministério do Trabalho para homologação. Então, você, trabalhador têxtil, entre em contato lá, porque já foi assinada a convenção coletiva. Vamos agora para o Sindicato dos Vestuários. Não conseguiu se fechar a proposta de convenção coletiva. A patronal ofereceu 9% de reajuste, um piso de 990 para costureira e 875 para auxiliar. Então, não foi possível fechar. Por quê? Porque está muito baixo. Principalmente o piso do auxiliar, R$ 875, não tem possibilidade de fechar uma convenção nesse sentido. Garante aí. Então, a gente pede a você, trabalhador do vestuário aí, que fique ligado. O Sindicato dos Metalúrgicos, a data base, aí você vê, a data base é 1º de maio. 1º de maio não, 1º de janeiro, desculpa, 1º de janeiro. E até então não foi fechada a convenção coletiva. Você sabe de todos os imbróglios que o sindicato passou, toda a situação que o sindicato passou. Teve eleição agora no dia 17 de junho e a nova diretoria tomou posse agora dia 5 de julho e a gente espera que agora, com essa nova diretoria, sob a liderança do companheiro Anderson Nenel, o Anderson Taborda, né, que ele possa, junto com a categoria, com a nova diretoria, agora alavancar aí o trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos e com certeza aí esperamos que a patronal também sente para negociar aí. Todas as empresas já anteciparam, né, alguma coisa, 9%, 8%, teve uma empresa que antecipou 10%, então você, metalúrgico, entre em contato lá com o seu sindicato. Temos ainda o Simpro, o CEP, que estamos em negociação, em conversação. O CEP teve eleição no CEP, né, teve eleição do CEP aqui em Nova Friburgo, a chapa 5 teve o maior número de votos, seguido pela chapa 7 e a chapa 4. Chapa 2 ficou com uma votação bem pequena. Então, os companheiros aí professores que votaram aí, já tem a chapa 5, foi a vitoriosa aqui. No estado, quem ganhou foi a chapa 8. Né? A chapa 8 foi que ganhou. Então, a gente espera aí agora, esperar as composições das diretorias, para a gente trazer até aqui os companheiros que serão os coordenadores do CEP, um bate-papo. E a gente tem aí também o bancários que vai estar entrando em campanha salarial e a gente sabe sempre que a campanha salarial do bancário é mais acirrada e o programa está sempre aqui acompanhando todas essas questões. Dito isso, nós vamos conversar hoje sobre uma situação que está acontecendo no país, no estado, no município, até algumas coisas que estão acontecendo no mundo,
Para isso eu trouxe dois professores, né, aqui, né, o professor Tiago Rangel, psicólogo, né, sociólogo também. Filósofo, é o professor Tiago Rangel, que vem aqui bater um papo com a gente, e o professor Manuel Expedito, amigo de longa data. Manuel Expedito, vou dizer que é longa data, vou dizer que a gente está ficando velho mesmo. É isso. O amigo Expedito, que a gente tem muito tempo de luta junto aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí no país, e no Brasil, no mundo, em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Expedito, Tiago, vamos direto ao assunto. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, e você, trabalhador friburguense, sabe disso, um burburinho danado. É hora que é impeachment da presidente, é hora que a oposição fala que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, só mídia. Né? A grande mídia ainda batendo forte em cima do governo, batendo forte em cima das posições do governo, e a oposição tentando dar uma de bom moço, quando a gente sabe que uma oposição com PSDB, uma oposição com DEM, uma oposição com partidos historicamente que lutam contra os interesses da população, contra os interesses dos trabalhadores, é uma posição meio duvidosa. E a gente tem agora uma crise que, na minha leitura, é uma crise política no Brasil, onde, pós-eleição, a oposição não assimilou a derrota e começou a criar condições para que criasse esse imbróglio político. E culminou com a eleição desse cidadão, que eu não digo nem que é um cidadão de bem, desse cidadão Eduardo Cunha, para a presidência da Câmara. Eduardo Cunha, para a gente do movimento social, movimento sindical, é um dos principais inimigos que nós temos no Congresso Nacional. Indo para o Senado, nós temos lá o senhor Renan Calheiros, como presidente do Senado. Então, nós estamos num cenário muito desfavorável para a população no geral. Então, e aí, com isso, com essa história da crise, quem está pagando são os trabalhadores. Porque o governo teve que fazer diversos ajustes e cortou no seguro-desemprego, cortou na pensão, cortou agora, né, essa nova medida provisória fresquinha da presidente Dilma, que é a redução da jornada, mas com redução de salário. Aí vai ter um aporte do governo, mas aí é só em torno de 15%. Então, primeiro eu queria agradecer a sua participação, Expedito, Tiago, e como que você vê essa leitura política hoje do Brasil? Bem, Gil, primeiro é um prazer muito grande estar aqui conversando com essa parcela da população friburguense, né, os trabalhadores friburguenses, aqueles que produzem a riqueza e que deveriam ser tratados com um pouquinho não, deveriam ser tratados com respeito e que na maioria das vezes são atingidos por uma série de políticas neoliberais e que esse trabalhador, né, tem que reagir, né? E por isso eu agradeço aqui o espaço, eu que sou pessoa que quando posso assisto o programa, porque eu creio que a informação é o caminho mais seguro para que a gente constitua consciência, entenda a realidade, tome consciência dessa realidade e a transforme, né? O Brasil vive um momento complicado, controverso, um momento em que se abriu espaço perigoso para avanço de algumas ideias até fascistas, podemos dizer assim. É verdade. Né? Há um espaço para um discurso retrógrado que eu imaginei que nós já tínhamos vencido, mas isso não é motivo para que os setores progressistas e aqueles que acreditam em um país melhor parem de lutar, pelo contrário, né? Numa democracia de verdade, existem os espaços a serem ocupados e todas as forças se organizam. E as forças reacionárias também se organizam nesse país. Nós temos ter clareza dos avanços democráticos pós, né, derrubada da ditadura, mas estamos vivendo um novo momento. Um momento que coloca o Brasil numa situação
de amadurecimento e de mudança da sua democracia. Mas é isso, Expedito. A gente percebe claramente que, e você colocou muito com a propriedade, é o seguinte, existe hoje uma organização, uma reorganização do tecido social, onde que você percebe que esses segmentos que estavam lá já adormecidos, esses sentimentos reacionários, sentimentos de ódio, né? Que existe hoje também um sentimento de ódio na população, em alguns setores, né? Que uma intolerância. Quando você que é psicólogo percebe muito bem isso, que o cara ele não discute mais a questão se você é contra, você virou inimigo, você virou o capeta, né? Você é o cara que não é verdade, Thiago? Eu concordo, eu acho que as falas aí do Expedito quanto a sua também, principalmente, né, na questão que tange, que não estamos numa crise econômica e sim política, tanto é que o Brasil hoje ainda conserva, se não me engano, a 6ª ou a 7ª posição no ranking aí do PIB. Então, eu gosto muito de falar isso, falei com um grande amigo aqui, Edil, e com o Expedito, que a gente não pode considerar, nós não podemos considerar que o PIB, o maior PIB do mundo hoje, Estados Unidos, que vai ser proporcionalmente considerado também uma qualidade de vida. E é exatamente isso que você falou, que é aí que vem a questão política. Se você não der uma qualidade de vida para todos, você não vai conseguir chegar a essa nação forte, como acontece, por exemplo, com a Islândia, né? A Islândia é um caso muito interessante, você está falando dessa questão mundial, né? Que é um caso que não tem um PIB tão alto, mas a qualidade de vida do país é exemplar, é digno de aplausos a qualidade, ou seja, dá para fazer. Só querer, né? É só querer. Mas existe uma situação que nós temos um desgaste da classe política do Brasil. E eu me incluo nisso, porque eu também estou envolvido na questão política. Existe um desgaste da classe política e a grande mídia, ela trabalhou, principalmente depois daquelas manifestações de junho de 2013, quando a juventude veio para a rua com uma bandeira meio assim solta, né? Foi um negócio meio assim desorganizado. Sem partido. Aí a grande mídia se aproveitou disso para queimar as instituições, detonar os partidos, detonar as instituições. Hoje, se você é de um sindicato, você é meio olhado de lado, você é olhado meio com essa visão. E isso faz com que dificulta também, quando a gente não tem uma classe política também mais consolidada, ou tem um segmento político, né, os partidos com mais representatividade. Né? Perfeito. Por isso que, como eu estava dizendo, cara, a democracia brasileira ela está diante de um novo desafio. Após a Constituição de 88, que regulamentou a eleição, voltamos a voltar para presidente, tivemos eleições regulares, agora nós estamos num momento definitivo, né? Num momento de aprofundar a nossa democracia. E isso passa pelo resgate de algumas bandeiras que foram, vou usar esse termo para que todos entendam, esculachadas pela grande mídia em função, que nós temos até que colocar isso bem claro, quem financia a grande mídia? É o grande capital. Quem financia os pleitos eleitorais? É o grande capital. A gente sabe, muitas das vezes, que o que decide a eleição não é nem o voto popular, mas é a quantidade de dinheiro que determinada candidatura tem para fazer os seus programas cada vez mais sofisticados. E aquelas candidaturas que têm um compromisso ideológico mais profundo com os trabalhadores, é escanteada, sem condições de ter a mínima condição de competição. Por isso que eu digo que esse momento passa por uma reforma política, mas não essa reforma política proposta pelo Cunha, que você tão bem deu aqui um perfil perfeito dele. Porque o Cunha nós devemos encarar como inimigo da classe trabalhadora. O Cunha, ele é amigo do grande capital. O Cunha, ele é amigo daquilo que tem de mais reacionário nesse país. E para que a nossa democracia avance, a gente tem que superar esse tipo de coisa. E passa, sim, como você disse, pelo resgate da classe política. E quem vai resgatar isso? É a população. É a população acreditar no seu potencial, saber que ela é que produz a riqueza, que ela é que pode mudar e que, portanto, ela tem que tomar o seu destino em suas mãos. Eu tenho essa visão, claro, e o Expedito tem uma hora que ele vai quase entrar na parede. Eu fiquei preocupado. Rapaz, eu não estou muito bem entendendo com a cadeira. Ele não está se entendendo daqui a pouquinho, gente. Eu vou agarrar, vira para cá, meu filho. Mas olha só, mas daqui a pouquinho você se entende com a cadeira. Então, a gente tem visto hoje, Expedito, uma situação, esse segmento reacionário e esse segmento assim, colérico, às vezes, da população,
da sociedade, ele tem se levantado. Eu só tenho visto que ele não tem muito eco. A mídia dá eco, mas nos trabalhadores e na população no geral, ele não tem tido muito eco. É porque às vezes hoje vou jogar para você, dentro da psicologia, você se vira. Esse fenômeno da rede social é um negócio que a gente às vezes se assusta, porque o cara posta uma situação lá, aí o cara já pega aquilo como verdade, começa a replicar, e ao mesmo tempo não estuda qual é a fonte, e isso faz com que a parte da população ache que está informada, e na realidade ela não está informada. Perfeito, Edil. Eu acho que o desafio, professor Expedito, Edil, pessoas em casa que nos assistem, que é o seguinte, é a mídia. Eu acho que a gente tem que combater essa informação, esse tipo de informação ruim aí. E que informação é essa? Há uma diferença entre informação e conhecimento, são duas coisas diferentes. E o que o Edil colocou também no início, que é a questão, na minha opinião, que é a despolitização, que é o quê? Você pegar e vir com essa ideia de sem partido, que não me venha com essa questão que isso é natural, foi natural. Natural nem planta natural, tá? Não vamos cair nessa, tudo é construído. E o nosso, vamos colocar aqui, o nosso palco estava propício para isso. A gente deixou chegar a isso, né? Então a questão é o seguinte, a questão da mídia, pra gente complementar o raciocínio, a questão da mídia, a gente tem que tratar de uma forma bem delicada, inclusive até colocar regras. Tudo tem regra. Por que a mídia não pode ter uma regra também? Senão a gente chega em um determinado momento que ela se torna a própria verdade, isso é muito perigoso. Ela tem interesse, como eu coloquei, ninguém é natural, ninguém é neutro, isso não existe. Quem colocar isso, desconfie. Então todo mundo tem interesse. Então me fala qual é o teu interesse que a gente vai discutir. Se é bom ou não para a população. Então, eu citei uma vez também que você falou sobre, Edil, sobre as redes sociais, sobre essa questão do conservadorismo do ódio. Eu não vejo também as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, até que estão em casa, vocês podem ver, elas olham lá você vai me desculpar, eu vou citar alguns programas, você olha lá no Datena e similares, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, um ódio que tem ali, vamos matar aqueles que estão fazendo isso, se fosse eu já teria esquartejado. A gente está querendo justiça ou vingança? Pera lá, o que a gente quer para a população, né? Então, vai voltar lá atrás, olho por olho, dente por dente, vamos voltar a lei de Italiano, né? Então, é isso que a gente tem que começar a ver, e quem pode regular isso é o Estado. Então, a gente clama por isso que o Estado regule isso, porque as pessoas começam a multiplicar, a reproduzir esse tipo de coisa, às vezes até sem pensar. Por quê? Porque são despolitizadas. E no final, para fechar o raciocínio, nesse caso aí, eu vi até alguns projetos de leis perigosíssimos, dizendo o seguinte, vamos acabar aí com disciplinas, não só tentando defender a minha própria, mas tentando defender esse raciocínio. Alguns casos ali de filosofia, de sociologia, de história, e diz o seguinte, que eles estão doutrinando. Mas o que a mídia faz não é doutrinar? Mas olha só, nosso tempo ele passa muito rápido. Então, eu estou com 2 professores, então se eu não estiver cortando aqui, eu estou enrolado, né? A gente vai ao intervalo, a gente volta já conversando sobre a conjuntura atual. Trabalhador brasileiro, trabalhador. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212, e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro. Voltamos com o programa Sindicatos em Movimento, programa feito para você, que tem o patrocínio do Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato da Construção Civil. Ainda contamos com o apoio dos químicos, professores e do CEP. Importante que esse programa é feito para discutir as questões que estão acontecendo nas categorias, mas também assunto do que está rolando aí na nossa sociedade, no Brasil e no mundo. Você quiser entrar em contato com a gente, é 2522-3164 ou 2522-2266. Pode também ir lá no nosso e-mail, sindicatosemmovimento@gmail.
Também temos um canal no YouTube, PGM, Sindicatos em Movimento. Você pode assistir as reprises do nosso programa lá no YouTube. Nós estamos batendo um papo sobre a conjuntura atual e eu trouxe aqui, são dois companheiros, amigos e professores, que é o Thiago Rangel, professor Thiago Rangel, psicólogo, e o Mariel Expedito, que é nosso amigo, professor também. Primeiro bloco, nós estamos falando sobre essa conjuntura, essa loucura dessa conjuntura, da mídia. Vocês têm colocado com muita propriedade que nós vivemos um momento novo, né? O país vive um momento novo. A gente viveu 20 anos de ditadura e parece que as pessoas esquecem. As pessoas esquecem que nós vivemos 20 anos de ditadura, 20 anos de ditadura que cerceou direito, cerceou liberdade, né? A gente tinha isso. E aí veio pós-ditadura um governo ruim, reacionário de Sarney. Depois a gente teve um governo de Fernando Henrique que mascarou muito, né? Tanto a parte democrática, com a posição muito neoliberal e liberal demais, né? E aí depois entra o governo Lula com uma proposta mais social, uma proposta envolvendo mais a população, trazendo de novo o resgate dos princípios de divisão de renda, de participação da população nas decisões. Essa ruptura não ia se dar de uma hora para outra. A gente sabia muito bem que a sociedade que apoiou um golpe militar em 64, não é essa parcela, a qualquer momento ela ia se levantar e a gente está vendo isso com muita velocidade, né? Então, vocês colocaram muito bem. Nós temos que fortalecer a democracia e, ao mesmo tempo, debater, nós que lutamos pelo resgate da democracia nesse país, nós lutamos para fortalecer a democracia e fortalecer as instituições. E a gente vê, quando o desgaste da classe política, eu vou trazer aqui para o nosso Estado. Nós também temos um governo no Estado que está aí há 15 anos, né? Se eu não me engano, 15 anos. É um governo que descaracterizou totalmente, né, a área da saúde, educação, privatizando tudo, educação, até você sabe que o negócio de ar-condicionado lá é muito, muito mais bem remunerado que você, né? Você sabe disso. Então, isso fez com que a gente tenha um problema que a gente tem que reestruturar e não vai ser fácil assim, não. Né? Você disse duas coisas só para lembrar, e eu gosto de citar essa frase, porque é o seguinte, a educação não vai resolver todos os problemas, mas a solução de todos os problemas passam pela educação. E a matéria com que eu trabalho, por exemplo, como o Thiago trabalha, nós trabalhamos com ciências humanas e nós trabalhamos com a dimensão da memória. E a memória e a história existem para salvar do esquecimento, né, aquelas coisas que insistem em que nós deixamos para trás. Então eu e o Edil, que temos uma história aqui muito longa, né, o Thiago também, mas o Thiago é um pouco mais jovem, que nós começamos a militar no movimento social, ainda esse país ainda vivia uma ditadura. É verdade. Foi no final dos anos 70, início dos anos 80, ainda sob a égide do governo do João Batista Figueiredo. Então nós sabemos muito bem as dificuldades inerentes à militância política e a importância dela. Por isso, a mídia, que é financiada pelo grande capital, trabalha intensivamente no sentido de retirar da gente essa possibilidade de intervenção e de mudança. E passa o aprofundamento da democracia, como o Edil colocou muito bem, a democratização. E democratização da mídia não significa censura, como os setores mais reacionários tentam dizer. O Thiago colocou muito bem. Uma regulamentação para que as coisas possam funcionar de uma forma em que os diversos setores da população estejam representados. É impossível, num país como o Brasil, 5 famílias ser dona de tudo que você pode ler, de tudo que você pode assistir, de tudo que você pode ouvir. Isso tem que ser repensado. Canais como esse aqui que vinculam são fundamentais, mas, na minha opinião, não é suficiente. Temos que aprofundar isso. Mais rádios comunitárias, mais TVs comunitárias, mais possibilidade da população se colocar, porque senão a gente vive uma falsa ideia de que com as redes sociais e a internet democratizamos a informação, quando na verdade isso não ocorreu. Existe uma coisa que a gente tem que ficar atento, e a gente chama a atenção dos nossos companheiros trabalhadores da população de Nova Friburgo, porque em Nova Friburgo nós temos aqui o canal TVC, que é um canal mais que abre espaço, e a gente não é censurado aqui, né, porque
que nós já tentamos em alguns canais da cidade fazer um debate desse nível e lá nós estamos cerceados, né? Por quê? Porque é disso mesmo, por causa dos compromissos. Você vê na situação da Lava Jato, aí que tanto se fala da Lava Jato, essas empreiteiras, eu estava um dia fazendo uma análise, são as 10 empreiteiras que tem no Brasil que são responsáveis por toda a obra de infraestrutura do país. Nós estamos na mão desses caras. Então tem que mudar esse sistema. E uma das coisas que acontece que aí que eu falo para você que eu vou trazer lá para a Grécia, eu vou lembrar você lá da Grécia. Por quê? Porque aí vamos ver como a mídia fala. A mídia está falando assim, a Grécia está dando um calote. Sim, está bem claro. A Grécia está dando um calote. Olha, a Grécia não está dando calote. A Grécia está dizendo com alto e bom som, dizendo o seguinte: nós não aguentamos essa exploração que existe aí em termos do capital. O capital está vindo para cá com muita força e vocês vão ter que ver. A diferença da Grécia é que o governo jogou a responsabilidade, chamou a população para discutir. Teve um plebiscito e a população, a grande massa, né, que ganhou lá no plebiscito, disse o seguinte: não paga a dívida externa, não paga o que está devendo aí a Comunidade Europeia, ao FMI e a Comunidade Europeia. Isso é fantástico e mostra que a população pode se levantar, ficar do lado do governo e falar assim: nós não queremos intervenção aqui, né? Isso é perfeito. Isso daí, mais uma vez, um grande Edil colocou, a Grécia nos dá uma aula de democracia. É lá de trás, né? Isso é história. Olha, tem uma passagem muito interessante, já que você tocou na questão da Grécia. A Grécia utilizava, para vocês de casa saberem, 500 anos, 600 anos antes de Cristo, utilizava essas questões aí, foi o início da democracia, de participação, né, muito forte. Então, como que a gente vai passar isso para o povo? Através do teatro. Então, o povo vai ter que entender que ele tem que participar das coisas através do teatro. Então, eles usavam esse teatro e faziam com que as pessoas participassem desse teatro. E quando, era muito claro aquilo, quando a pessoa que comandava aquela localidade, aquela coletividade, ela fazia algo que fosse de interesse próprio e não interesse coletivo, uma desgraça acontecia. Aí tem várias, das desgraças gregas aí, umas histórias, eu posso citar várias aí. Mas o ideal é o seguinte, a gente trazer que cada momento que a gente tenta fazer algo por si próprio ou por interesses, alguma coisa vai acontecer e o único caminho é a participação, o único caminho é a decisão em conjunto, em coletivo, e a Grécia mostrou isso agora em 2015. Eu posso trazer uma frasezinha também, já que o Expedito colocou algumas. Não posso, Edil? Pode, vamos lá, nós estamos no meio de professores, se vira, a câmera está aí. Olha, tem uma frase legal que, inclusive, o Marcelo Freixo, que é um grande amigo aqui do Edil, utiliza, que é o seguinte: nada pode parecer impossível de mudar. Essa frase é linda. Eu acho que ela pode resgatar na gente essa questão de não estar nada perdido, não. Que a gente está indo num caminho que não é legal, mas você abertou do Brecht, se eu não me engano. Exatamente, Brecht. E que a gente está num caminho que a gente pode romper com esse. Não está legal, a gente pode fazer uma terceira via. Só que isso tem que ser coletivamente, como a Grécia mostrou. E outra coisa, só para encerrar, essa questão aí para vocês podem jogar no Google aí, saibam qual é a real dívida da Grécia. É em torno de, se não me engano, 1 bilhão e 800 milhões de reais com o FMI. Para mim, isso daí é muito dinheiro. Para mim, eu ganho pouco. Agora, se você pegar a nível de país, isso não é quase nada. O Brasil mexe com isso a todo dia, praticamente. Isso daí é mosquinha para o Brasil. Então, eles fazem um estardalhaço, desculpa a expressão, mas é isso que eles fazem com a questão da dívida grega. Na realidade, não é tanto um negócio que o país está vivendo mesmo uma crise, eles quebraram por essa visão neoliberal, porque não é o governo de esquerda que lá está hoje que quebrou a Grécia. Ele está tentando resolver o problema que veio de governos e governos que deixaram na mão do FMI. E a gente percebe claramente o seguinte: quando a gente defende a participação da população, é porque para fortalecer as instituições, fortalecer o próprio governo, né? E o governo deu esse exemplo lá. E a gente aqui no Brasil, a gente tem, quando a mídia e o grande capital, os grandes segmentos da economia do Brasil, aí, seja as Odebrecht, porque é bom falar para o telespectador o seguinte: você vê a Lava Jato, mas aí não existe corrupto sem corruptor. Qualquer ação que você vai ter em cima de um corrupto, você tem que saber quem está por trás dele.
Porque não existe. Então a Lava Jato está muito claro aí que existe um troca de favores, mas isso é outro assunto para outro programa, porque isso aí dá para outro programa. Mas no que diz respeito à participação popular e à situação política, a gente vê o seguinte, que com essa intervenção da população, a gente chama você, trabalhador, cara, a vocês, né, professores, começa a ver o que está por trás da notícia, que fica difícil assim, não é verdade? O que diferencia e o que aproxima o Brasil da Grécia em termos de experiência política e em termos desse acontecimento é o seguinte: o que nos diferencia é que o governo grego instalado e é um governo de esquerda, mobilizou a população. E o nosso governo, apesar de algumas intenções, pelo menos em discursos positivos, se afastou da população pós-eleição e se aproximou de setores ligados ao capital. Continua intactos os lucros dos grandes banqueiros. Agora, quem está, infelizmente, pagando a conta pelo ajuste fiscal é a classe trabalhadora. São os trabalhadores. Então, cabe ao governo, isso é um desafio dele, se aproximar da população, como fez o governo grego. Isso serve de experiência porque o caminho para o fortalecimento da nossa democracia, na minha opinião, passa por aí. Tem uma frase do líder grego que eu anotei, ele começa o discurso dele com essa frase aqui, ó: nesse lugar que viu nascer a democracia, nós damos à democracia a oportunidade de ressurgir. Esse é o discurso de abertura dele. Então, você vê que é justamente no sentido de garantir de que pode vir pressão de fora, pode vir conjuntura desfavorável, mas que nós temos que garantir os princípios básicos. E aí, eu vou lembrar, vocês gostam de frases, então eu vou falar uma frase aqui também, porque é o seguinte: eu lembro que a gente fez uma campanha um tempo atrás, nós fizemos uma campanha bacana, que dizia assim: minha cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na sua cidade que a gente começa a ser feliz. Esse termo dessa música, isso ela bate na minha cabeça todas as vezes que a gente vê, existe crise, mas e a gente tem que começar a fazer o nosso dever de casa. Nós temos que começar a fazer o dever de casa. A democracia começa aqui. Começa aqui no nosso chão. Você quer mudar o mundo, você começa a mudar onde? Na nossa casa, né? Então, acho que é a grande revolução. Essa é a frase própria do professor Expedito. A gente citou vários autores. A frase do professor Expedito é essa. Eu acho bacana, ele fala muito com os alunos dele. Gente, o que é revolução? Uma mudança brusca, o Brasil precisa mudar, o mundo precisa... Mas por onde a gente começa? Na nossa casa, começaram a organizar a postura dentro de casa. Eu falo isso, que o cara fala assim: Expedito ligou para mim, eu pego o telefone e falo para minha filha assim: não fala que eu não estou aí não. Eu já começo a criar criar princípios na minha filha, no sentido de que ela da negação, da mentira, das coisas erradas. São detalhes, só para você ver. Então, a gente precisa, por exemplo, discutir que no nosso município também, nosso tempo passa muito rápido. No município, nós estamos vivendo também um momento de crise política também. Porque nós temos uma Câmara hoje, na sua grande maioria, subserviente ao governo. É subserviente, não é nem é base de aliança, é uma Câmara subserviente ao governo. Nós temos hoje as instituições com dificuldade de mobilização também. Então, na hora da gente levantar aqui em Friburgo um grande movimento de reestruturação da ação social, do movimento social, do movimento sindical, popular, e também pressão em cima do poder legislativo, principalmente, que é o poder que faz o executivo funcionar, não é verdade? É verdade. O legislativo, ele é, em última instância, o representante mais direto da população. E tem-se uma grande confusão sobre o próprio papel do vereador, né? E muitos vereadores constroem uma falsa imagem de que ele é o cara que vai consertar a ponte, que vai calçar e etc. E aí esconde o verdadeiro papel do vereador, que qual seria? Legislar, fiscalizar, mobilizar a população no sentido dela ter consciência da sua realidade e transformar, garantir com que aquelas reivindicações mais próximas àquele trabalhador mais distante do centro urbano, seja da zona rural ou próprio dos bairros periféricos, tenham voz, tenham vez. Não há sentido você ter Câmara de Vereadores e vereadores se eles não representam o conjunto da população, se eles não são a voz dessa população. Então, talvez essa
modificação, esse aprofundamento da democracia que a gente tem que experimentar daqui para frente, não é, Thiago? O que você acha? Eu acho. Porque só para corroborar, quem gostava de falar muito de corroborar é Jorge Muniz. Né? Na Câmara, Jorge me falou assim, eu quero corroborar com essa fala. Então, o que acontece? Nós temos, você trabalha na área do setor de saúde, a gente sabe toda a carência que existe. Às vezes você tem profissional, você tem vontade política, mas às vezes a coisa se emperra porque falta ação política tanto da Câmara, do Executivo, às vezes. Isso daí é bem... Vocês estão dizendo, só em termos de números aqui dentro de Friburgo, olha só, você colocou o seguinte, não estou dizendo que é pouco, tá, pessoal, que está em casa, que a gente merece mais, mas os vestuários, né, eles recebem 875, foi isso que você falou? Não, a reivindicação é em torno de 15%. É 875, é a proposta do Sindicato Patrão. Exatamente. Aí é o seguinte, que eu acho muito pouco, eu concordo com vocês. E dentro de Nova Friburgo, um psicólogo hoje está ganhando R$900, tá? R$900. Concursado, né? Concursado, com um nível superior. E aí está agora uma questão que foi feito o concurso, que é 30 horas, e querem colocar que ele cumpra as 30 horas. Eu sou a favor que cumpra 30 horas. Mas eu acho, salário. Mas você tem que ter salário, porque como aquele psicólogo, aquele assistente social, aquele nutricionista, ele vai sobreviver com R$900. Como vocês, do vestuário, também vão viver com 800 e poucos reais e tendo que fazer várias questões. Então, eu acho o seguinte, eu acho que é muito mais fácil, como você colocou, Edil, a gente parar para pensar e usar um pouco também, vamos colocar, nessa hora é ter o bom senso, né? Bom, se eu tenho esses profissionais aqui, o que eu posso fazer, onde eu posso economizar para eu estar equiparando esse salário, que tem um piso disso daí também, né? Equiparando o salário, que eu vou dobrar o número, essas pessoas vão poder cumprir cargo horário. Vou te dar um dadozinho interessante. São 1.300 carros comissionados que a prefeitura tem. Você sabe onde que vai, né? Então você vai para isso. É muita coisa. Eu queria só cortar vocês. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Eu queria, para não deixar vocês sem um fechamento aqui, eu queria abrir o espaço para que você desse suas considerações finais, assim, né? Tá, consideração final que eu coloco aqui, primeiro agradecendo, né, a oportunidade ao Edil e também a audiência aí de vocês. Eu acho que somos nós que fazemos diferente, a gente pode fazer diferente e vamos à luta. Se eu estou aqui hoje, eu tenho 30 anos, sou um seguidor aqui dessa história que o Edil iniciou, que o Expedito iniciou, a gente pode fazer mais outras pessoas, produzir pessoas mesmo que possam brigar pelo todo, pelo coletivo, que possam fazer uma sociedade muito melhor. Conto com vocês. Tá. A minha vai ser o seguinte, muito feliz por ter reencontrado o Edil, poder voltar a debater com ele assuntos tão relevantes, me colocando à disposição para outros encontros. E vou citar uma frase, né? Não posso, né? Diante das dificuldades que esperam não só o povo grego, que dignamente está dizendo o seguinte, aqui não, grande capital, aqui tem soberania popular. E as dificuldades que o próprio país vive, eu vou citar uma frase aqui do Mário Quintana, um grande escritor brasileiro e poeta, que ele diz o seguinte, não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes em que deixei de lutar. Muito obrigado pela audiência e obrigado, Edil. É isso aí, a gente continua aí o programa, dizer para você que esse programa foi... É importante que a gente traga esses debates do que está acontecendo no Brasil e no mundo e que você não se desligue do que está acontecendo, preste atenção nas notícias por trás da notícia, tiver dúvida, pesquise, procure com o seu professor, com seus amigos, debatam, é importante. Che Guevara já dizia assim, já que estamos na frase, lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais, e nós não vamos desistir pela democracia e por esse país. Um abraço e boa semana, se Deus permitir. Está na luta, corre, do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro,